Será que uma simples gripe, um tremor nas mãos, um suor frio, será que sintomas estranhos como um zumbido no ouvido, será que tudo isso pode ser sintomas de ansiedade? Você já sentiu uns sintomas estranhos no seu corpo que não necessariamente estava ligado a um sintoma emocional e você não sabe exatamente o que está acontecendo com você? Bom, tudo isso e muitos outros sintomas podem ser sintomas de ansiedade. Sou a Gabriela Linhares, psicanalista clínica, e já tive ansiedade. Esse foi um dos motivos a qual eu me formei na profissão. Bom, a ansiedade, diferente da depressão, ela traz diversos sintomas. E eu quero abordar junto com você muitos desses sintomas que muitas pessoas não sabem, mas pode ser sim ansiedade. Vamos lá? Mas o que é a tão famosa TAG? Transtorno generalizado de ansiedade. É uma reação do corpo ao estresse, perigo, incertezas e muitos outros motivos. A verdade é que a gente ainda vai falar num outro vídeo o que causa ansiedade, o que verdadeiramente a psicologia diz da ansiedade. Mas nesse vídeo aqui eu quero abordar e quero ter uma conversa com você sobre os sintomas da ansiedade, para você ter mais ou menos uma noção se você está tendo ou se você não está tendo a tal da ansiedade. Dados recentes indicam que cerca de 28% da população brasileira tem ansiedade. E dessa porcentagem, 34% desses 28% são mulheres. Jovens também têm também um alto índice de começar a ter ansiedade e, segundo a OMS, 3% da população mundial sofre de TAG, transtorno generalizado de ansiedade. Os motivos são inúmeros, mas o foco desse vídeo é você saber se realmente você tem ou não. Vamos então para os sintomas. Vou colocar meu óculos aqui agora e a gente vai então ver os sintomas. Primeiro, sintomas inusitados da ansiedade, aqueles sintomas que nem todo mundo imagina que pode ser. Sensação de formigamento ou dormência. Isso é um sintoma muito comum, principalmente para pessoas que não consumem muito potássio, não comem muita banana, não comem muita fruta. Essas pessoas podem ter sim um formigamento. Mas se você tem uma alimentação rica em fibras, rica em potássio, e você anda tendo formigamento, se você come frutas e legumes constantemente, mas você anda sentindo formigamento nas mãos, no braço, em outras partes do seu corpo, formigamento é um desses sintomas. Número 2, zumbido nos ouvidos. Sabe aquele zumbido que só você ouve? Que vem assim uns... Você sabe que zumbido no ouvido pode ser um sintoma para várias ações neurológicas. E é muito importante você começar a observar se esses sintomas eles são frequentes, se eles estão começando a vir junto com o ataque cardíaco, e aí pode ser sim mais um sintoma de ansiedade. Próximo. Sensação de frio ou calor repentino. E é muito bom você saber que vai vir essa sensação para você saber contrária do tempo. Um tempo de bastante calor e você sente frio. Um tempo de frio e você começa a escorrer o calor. Ou então você tem aquele famoso suor frio. Suor frio é um bom sintoma. Aliás, é um grande sintoma de ansiedade. Vamos para o próximo? Dores musculares inexplicáveis. Bom, é bom eu também explicar para você que está aqui comigo nessa conversa que o nosso corpo, ele tenta mostrar pra gente quando algo não tá bem. Ele tenta mostrar de diversas formas e diversas maneiras. E uma das formas dele mostrar é através de manchas roxas, dores musculares inexplicáveis. Sabe aquele dia que você nem se esforçou tanto fisicamente e aí você começa a sentir diversas dores no corpo e você fala, o que é isso? Que sintoma estranho é esse? Pode ser ansiedade. Dificuldade para engolir. Isso tem um nome, se chama globo histérico. Sabe, você começa a comer e nossa, quando você vai engolir, ai, não quero comer, não sei o que está acontecendo comigo. Uma dificuldade de engolir é uma sensação de
nó na garganta, existe o nó na garganta emocional, que é quando você não está comendo nada, não está ingerindo nada e você fica com aquela sensação de nó na garganta. Mas se de repente você está tranquilo, começou a sentir uns sintomas estranhos, vai comer e aí parece que não desce na garganta, sim, pode ser sim um sintoma de ansiedade. Gases intestinais e abdominais. Você sabe que é uma pessoa que não consegue soltar gases é muito preocupante, principalmente para uma pessoa que tem algum quadro de hérnia, de alguma coisa que está tratando ali na parede abdominal. Mas quando a pessoa ela tem gases, dor de barriga, principalmente quando precisa tomar uma decisão, precisa falar em público, precisa fazer aquilo que está sendo cansativo e estressante, começa a dar um certo desconforto abdominal, sim, pode ser sim um sintoma de ansiedade. Fraqueza repentina nas pernas. Olha, é muito importante que você observe as suas pernas nesse período, porque de repente algo pode inexplicavelmente começar a pulsar nas suas pernas. Isso também é um sinal. Outra coisa é você sentir um certo cansaço a mais nas suas pernas. Você sabe que hoje já é comprovado que uma pessoa que não exercita as suas pernas, essa pessoa pode ter problemas neurológicos no futuro. Então, uma indicação hoje para quem vai fazer uma terapia e você vê se o seu profissional ele é um bom profissional, ele vai falar com você sobre alimentação, ele vai falar com você sobre exercício físico, ele vai querer saber detalhes da sua vida. Se a pessoa só quiser saber da história que você tem para contar, terapia não é só desabafo, terapia tem que ser tratamento. Então, fraqueza repentina nas pernas é sim mais um sintoma. Sensação de estar desconectado da realidade. Hoje eu atuo com um trabalho que é justamente focado nas pessoas que se sentem desconectados da realidade, desconectados consigo mesmo, parece que a vida não está fazendo sentido, e o meu trabalho é bem pautado nisso. A gente vem fazendo um trabalho desde lá da primeira infância, até tratando mesmo à distância, pessoas que nem sabem os motivos de sintomas, que as pessoas nem lembram que viveram situações, e é possível sim a gente alcançar esse ponto neural e tratar as pessoas. É um trabalho muito maravilhoso. Mas quando você está se sentindo com uma sensação de estar desconectado com a realidade, eu vou te dar um exemplo muito fácil de você entender. Cheio de gente conversando e alguém começa a falar com você e você consegue prestar atenção ali nos primeiros minutos daquela conversa, mas depois você já se desconecta totalmente. Ou então alguém vem conversar com você e você nem se conecta aos primeiros minutos, você não quer estar ali, você não quer estar naquele ambiente, você se sente desconectado. Tem muita gente que relaciona isso ao TDAH. TDAH não é só desatenção, TDAH são muitos outros sintomas. As pessoas agora estão acostumando a falar que todo tipo de desconexão, de dissintonia já é TDAH. Não, não é. É um sintoma, mas não é o sintoma. Isso pode ser sim ansiedade. Sensação de vibração interna. Lembra que eu falei das pernas, que pode alguma coisa pulsar? Mas de repente você pode sentir também. Sabe quando você tá com frio e de repente os seus lábios começam a fazer assim? De repente os seus lábios podem fazer isso internamente. De repente você pode sentir esse tipo de tremor em alguma parte do seu corpo. E isso também é um sintoma evidente, tá? Mudanças na visão. Olha, mudanças na visão é um sintoma, além de você precisar ter uma percepção, é um sintoma preocupante até para você buscar um neurologista, para você buscar um psiquiatra e, obviamente, um oftalmologista. Mas, sim, mudanças na sua visão, uma visão turva, uma percepção distorcida ou algo ao redor. Então, você tinha uma boa visão, enxergava bem e de repente, ou então você já tinha um formato na sua visão, de repente com miopia, estigmatismo, hipermetrofia, já era um padrão da sua vida, mas de repente esse padrão muda, pode sim ser um sintoma. Mas nesse caso de visão, você observa aí por alguns dias e a indicação é você buscar um neurologista, um psiquiatra ou, o mais fácil de primeira linha seria buscar um oftalmologista, tá bom? Então agora eu já vou falar de lista completa de sintomas de ansiedade, tá bom? Então a gente vai falar agora sobre vários sintomas. Primeiro sintoma e o mais comum é taque cardíaco.
né? Seu coração dá aquela acelerada. A ansiedade, ela não tratada, ela pode ir para a pessoa ter uma crise de ansiedade, que já é algo assim mais à frente do que só a ansiedade em si, já é quando a pessoa começa a ter crise, e a crise da ansiedade, ela pode elevar o nível dela para ir para uma crise de pânico. Muitas pessoas que vêm fazer terapia comigo só procuraram a terapia quando chegaram na crise de pânico. Na verdade, todo mundo deveria fazer terapia. Todo mundo deveria fazer terapia. Você que hoje não tem condições financeiras de fazer terapia, o meu contato vai estar aí no vídeo. Tem um projeto muito bacana para que todos consigam fazer e de uma forma efetiva, não de uma forma maçante. Então, é um planejamento totalmente diferente aí, tá bom? Mas vamos dar seguimento aqui. Então, não deixa chegar nesse limite, vai observando os sinais. Taque cardíaco é sim um sinal, tá? Obviamente que a gente não descarta você ir procurar um cardiologista, fazer ali um eco, ver como é que tá os seus batimentos, mas quando você sente assim de repente do nada, você pode estar deitadinho na sua cama. Já aconteceu, por exemplo, da pessoa estar dormindo e sonhar com um tambor batendo e acordar, e era o seu coração, tá? Então, isso aí é ataque cardíaco, pode ser sim um sinal. Respiração ofegante, falta de ar. Então, quando já não é só um sinal de ansiedade, a ansiedade ela já começa realmente ali a querer se manifestar no corpo de alguém, é justamente a falta de ar, a respiração turva, ela já começa a vir, e é sim um sinal, tá? Mas você só tem um desses sinais, aí eu não quero te preocupar, só se você tiver muitos desses sinais. Se você tá tendo um sinal ou outro, procura uma terapia, vamos fazer uma terapia, isso vai te ajudar muito, tá? Muito mesmo. Suor excessivo, tá? Tava parado, quietinho, sentado no sofá, começou a suar, vamos lembrar lá dos sintomas do corpo que eu falei anteriormente, tá? Tontura e sensação de desmaio é muito comum, tá? Tem gente que vai procurar labirintite, que vai procurar isso, que vai procurar aquilo. Antes de você procurar as grandes doenças, vai primeiro procurar para ver se de repente não é um sintoma emocional, tá? Vamos aqui falar algo que é muito importante. Muitas pessoas pensam assim, mas eu não tô depressivo, eu não tô mal, eu não tô chateado. Nem toda pessoa que tem depressão é depressivo. Tem pessoas que têm tristeza profunda que não é depressão. Tem pessoas que têm depressão e não é uma pessoa triste. É uma pessoa que só está abalada emocionalmente. Então, esses sintomas populares que as pessoas falam nem sempre são realmente aquilo que estão demonstrando por aí, tá bom? Então, a manifestação do seu corpo pode ser um excesso de cansaço, um excesso de estresse, pode ser fadiga, pode ser um princípio de burnout, que é um cansaço mental por excesso de muitos anos, sem um descanso adequado. Então, pode ser sim, tá bom? Mas se você trata do começo, para você ficar bem, é muito mais rápido, tá bom? Náusea e dor de estômago. Quem ia imaginar, né? Começa com a dorzinha de estômago, tá meio enjoadinho. Mas estou comendo normal, não tô com a pressão baixa, não tô com a pressão alta. Olha, o nosso corpo, ele fala o tempo todo conosco. Ele quer mostrar, olha, tem alguma coisa. E ele nos avisa antes de acontecer. Quando é um estado emocional, o corpo ele começa a avisar antes da pessoa ter uma crise, antes da pessoa ter uma depressão, o corpo vai avisando, você vai se sentindo cansado, você vai se sentindo uma dorzinha de estômago, um desconforto abdominal, não respira muito bem, é o quê? Seu corpo avisando, tá? Dor no peito, que pode ser confundido com problemas cardíacos. Esse é o mais comum e esse é o campeão das pessoas irem para o pronto-socorro. Começou a sentir uma dor, parece que é sensação de infarto. Dói pra cá, reflete um pouquinho nas costas. Não tô falando para você não procurar, mas se você chegar lá e o médico falar que é ansiedade, não fica chateado com o médico, porque é uma coisa muito comum hoje, muito comum mesmo, as pessoas procurarem um hospital e na verdade é ansiedade. Tensão muscular, eu falei antes da fadiga muscular, da dor muscular, tá? Então, tensão muscular, sabe quando começa a doer as articulações? Ai, tá doendo. Ai, dá uma repuxada. Ai, esse músculo deu uma pontada. Ai, o que é isso? Ai, a minha coxa tá doendo. Pode ser sim, sinal. Tudo junto, então, junto com outros sintomas, aí o índice é altíssimo, tá? Fadiga extrema, tá? Você dorme, acorda cansado. Você tira um tempo de descanso, não consegue relaxar, tá? Essa fadiga extrema
corpo, mente fadigada, sabe que tem um monte de coisa para fazer, tem tempo para fazer e não consegue explicar esse tipo de cansaço, não consegue conversar com alguém, por exemplo, que faz trabalhos braçais muito mais do que você e você faz muito menos, mas está se sentindo muito mais fadigado, se sente constrangido de falar do seu cansaço. Olha, é um sinal, sim, muito forte, aliás, de ansiedade, tá? Tremores, eu já falei. Então, tremores no corpo, tremores, tá? Tremores aleatórios é um sintoma. Mãos e pés frios, mãos e pés úmidos, tá? Só mão e pé frio, se for uma coisa que você sempre teve, não é sintoma. Mas aquilo que vem do nada, que antes você não tinha, pode sim ser um sintoma. Observe, tá bom? Mãos úmidas, começa a transpirar as mãos ou seca demais a ponto de doer, tá? Mãos e pés. Se antes não era assim, passou a ser. Então, cuidado, sim, pode ser sim um sintoma, tá? Obviamente que agora a gente vai falar dos sintomas psicológicos, a gente tem que falar disso, de sintomas psicológicos, depois vem sintomas comportamentais, ok? Vamos lá? Preocupação excessiva, constante. É aquela pessoa que tem um problema, não consegue descansar, não consegue relaxar, não consegue parar de pensar num problema. Isso pode ser sim já a sua mente também avisando que tá vindo aí uma tag, que tá vindo aí uma crise, tá? Então, tenta relaxar. Uma dica que eu te dou muito legal é o seguinte, até tirei os pés do sapato aqui para poder falar, que é algo que eu gosto de fazer de vez em quando, é você fechar os seus olhos, ficar descalço, colocar o pé no chão e lembrar de onde você tá. Tá? Tem um vídeo meu nesse canal aqui, ele é antigo, eu tinha parado de fazer vídeos por conta de muito trabalho, enfim, graças a Deus, né? Que é assim, eu acho que o título dele, eu vou ver se consigo colocar aqui ou aqui embaixo na descrição, mas se eu não me engano, é uma reprogramação neural. E é ótimo, é excelente para esse tipo de crise, porque você vai pegando em partes do corpo e fazendo palavras de afirmação, você vai reprogramando, vai falando para a mente, vai falando para o seu corpo. Isso é muito bom você fazer. Então, isso que eu vou te falar agora é excelente quando você estiver no meio de uma crise, de muita preocupação. Deixa os seus pés descalços. Pode estar onde você for, tá na academia, no shopping, dá um jeito. Deixa o pezinho descalço, põe o pé no chão e repita onde você tá. Tô na minha casa, tô na minha casa. Eu aqui no caso, tô aqui num cantinho do escritório, tô aqui no cantinho do escritório, tô aqui no cantinho do escritório. Às vezes tô na academia, bota o pezinho no chão, tira lá a meiazinha, deixa os outros pra lá, bota o pé. Tô na academia. Não tô num lugar preocupante, não tô num lugar que eu possa correr um risco, não tô em risco, estou num lugar seguro. Repete onde tá, respira, dá uma seguradinha. Vai fazendo isso, tá? Tem vídeo meu aqui falando sobre isso, ok? Medo irracional ou sensação de perigo iminente. Sabe quando você é uma pessoa que não é medrosa, mas começa, não tô falando de uma pessoa que já tem um sintoma de medo, aí a gente já tem que tratar isso na terapia, mas uma pessoa tranquila, uma pessoa normal, começa a ter medos irracionais. Saía na rua, agora não sai mais. Viu um motoqueiro, tava tranquilo, agora já tem certeza que vai acontecer alguma coisa. Começa a ficar escuro, ai meu Deus, não posso estar indo no escuro na rua. E antes nunca aconteceu nada, não tem um pré-trauma. Isso pode ser sim um sintoma fortíssimo. Dificuldade de concentração. Mais uma vez eu vou falar que muitas pessoas falam que dificuldade de concentração já é TDAH. TDAH pode ter dificuldade de concentração, mas quando entra em hiperatividade, quando entra em hiperfoco, o TDAH foca em algo e consegue fazer com excelência. Inclusive, né, eu tenho aí muito conteúdo para falar de TDAH, de depressão. Se você quiser outros conteúdos, você escreve aí para mim saber o que vocês querem para mim trazer aqui, tá? Os meus pacientes têm tido bons resultados, as pessoas têm falado positivamente do meu trabalho, então foi o que me deu estímulo de vir aqui tentar compartilhar o conhecimento com vocês. Tô tentando não deixar enfadonho, né? Vamos lá. Então, dificuldade de concentração, se antes não tinha, passa a ter. Se você sempre teve, aí a gente vai para outros diagnósticos. Passou até agora, isso é estresse, cansaço emocional e com certeza sintomas de ansiedade. Insônia ou sono fragmentado, sabe? Você dorme, mas vai acordando picado. Ou insônia, mas antes você não tinha, porque se você tinha, eu te aconselho a procurar um doutor do sono. Enfim, tem clínicas especializadas sobre isso, a gente não descarta os outros profissionais. Mas se você não tinha antes, aí pode ser sim, tá? Insônia
ou sono fragmentado. Você não tá conseguindo dormia bem, ou assim, até demorar um pouquinho para dormir, mas quando dormia. Que tem gente que não é insônia, tem gente que tem o círculo circadiano bagunçado, ou fez o círculo circadiano, que é os horários do dia, é o seu cronograma mental e emocional do que você procurou e adequou a vida inteira, e aí era de um jeito, você do dia pra noite quer dormir cedo, não, você já se acostumou, aí é uma outra coisa, ciclo circadiano é outra coisa, tá? Mas se dentro do seu padrão normal de sono, você agora não tá conseguindo dormir, tá acordando diversas vezes, isso pode ser sim sinal de pré-depressão, pré-fadiga mental, pré-burnout, e ele inicia com ansiedade, tá? Irritabilidade intensa, você pode até ser irritado, mas isso está ampliando, ou você não é, isso está tendo irritabilidade, falta de desejo de conversar, impaciência, é sim pré-sintomas de ansiedade. Sensação que algo ruim vai acontecer, aí já é a sua mente falando que já vai passar para um próximo período, tá? Já é a sua mente falando, olha, eu já instalei a tag, pode ser que venha aí uma depressão, tá? Então começa a vir às vezes um medo, se for para andar para crise de pânico, vai vir com medo junto, e o medo, assim, como é que você sabe? Dá uma sensação de morte. Quando saiu da ansiedade e vai passar para crise de pânico, dá uma sensação de morte, já é uma coisa mais avançada, então começa a dar esse sintoma que é algo ruim, você começa a pensar, algo ruim vai acontecer, já tá indo para um outro nível, seu corpo já te avisou, já veio outros sintomas e já tá indo para outro caminho, tá? Medo de perder o controle e enlouquecer, então você já tá na ansiedade, já tá indo para um outro nível, tá? Seu corpo já tá falando, olha, alô, acorda, vamos, bora, faz alguma coisa aí que eu preciso de ajuda, tá? E eu vou te dar algumas indicações aqui que a gente fala, lógico que com a ajuda de um profissional e tudo mais, mas lá a gente fala sobre as vitaminas, tá? Medicamentação deveria ser, tratamento medicamentoso deveria ser para outros sintomas e já para outros níveis. Você que está começando a ter sintomas ou está nesse sintoma, não opta por medicação, tá? Pode ser que a terapia já te faça resultados. Os medicamentos, eles têm muitas coisas que eles trazem de efeito colateral. Então, pensa bem nisso, tá? Mas D3, vitamina B12, olha, isso aí vai te ajudar muito para muita coisa. Se as pessoas soubessem quanto a D3 alta, mais alta do que o padrão, e uma B12 um pouco mais alta, elas, puxa, tem vários psiquiatras falando sobre isso, tem muito vídeo de psiquiatra falando sobre a B12, o quanto a B12 pode salvar aí o seu sistema neural, o seu emocional, tá? Vamos fechar aqui com sintomas comportamentais, sim. A tag introduzida começa a agir nos sintomas comportamentais. Então, quando a pessoa começa a evitar situações sociais, tá? Não você que tem, às vezes, existe aí pessoas que têm fobia social, isso é um outro sintoma, tá mais aliado com uma depressão interna, com traumas do passado, até uma adequação da vida, mas você que antes fazia coisas, habituava com pessoas e agora tá tendo evitação de situações sociais, você não quer sair de casa, você não quer nada, então pode ser já uma ansiedade, mas uma pré-depressão. É o corpo te avisando aí que tem coisas aí desreguladas. Observa a sua vida, observa seu corpo, tá? Hábito de roer as unhas e morder os lábios. Olha, esses sintomas, se você já veio desde criança, se você sempre foi assim, então pode ser que você já tinha aí uma pequena ansiedade, um TDAH que morde aí os cantos da boca, é um tipo de síndrome da escoliação, né, de se morder. Mas se do nada você começou a fazer isso, a síndrome de escoliação, eu tô tentando falar rápido porque é muito conteúdo, né? A síndrome de escoliação, ela vem quando você tá se mordendo por dentro. Então você tá se mordendo por dentro, sabe? A vida tá te mordendo, você vê alguém vencendo, você não tá vencendo, você começa a se morder por dentro, você começa a se morder por fora também. Isso aí é ansiedade, mas também com outros quadros que podem estar vindo, tá? Se você sempre teve isso, você pode ter aí um pouquinho de ansiedade, pode ser um TDAH, pode ser outros tipos de situações comportamentais, mas se veio agora, é um indicativo forte, tá? Movimentos repetitivos, como balançar as pernas e mexer objetos, tá? Síndrome das pernas inquietas, ela tá muito ligada ao TDAH. Se você sempre teve, então já são sintomas de outro quadro.
começou a ter, né, não consegue ficar inquieto, não consegue parar. Então aí é uma depressão não, perdão, é uma ansiedade surgindo, tá? Começa a se mexer muito, anda para um lado para o outro, você não era antes assim, passa a ser, tá? E pode ser uma crise também de ansiedade. Dificuldade de tomar decisões, a pessoa quando está ansiosa, já está ansiosa, passa a ter dificuldade de tomar decisões tanto simples quanto mais abrangentes. Por exemplo, vai fazer uma compra ali de um alimento no iFood agora. Tenho dinheiro, mas quero comer alguma coisa gostosa, mas o que eu como? Não sei. Quero isso, quero aquilo, quero desse. E aí a pessoa às vezes chega até a desistir, porque não consegue tomar decisões, tá? Fica difícil, a cabeça tá meio atrapalhada, e aí você nem percebe, mas começa nessas pequenas coisas. Vai botar um filme, passar horas rolando ali, não sabe o que quer. Aí pensa numa coisa, vai pra outra, não se agrada com nada. Pode ser sim, tá? Mudanças repentinas no humor, aquela pessoa que era alegre passa a ser triste, era triste, passa a ser alegre demais, pode ser confundido com bipolaridade. Cuidado quando for buscar o profissional para você não dizer que você só teve isso agora, tá? Se o profissional que você for buscar achar que você teve isso a vida inteira, aí ele vai te dar um quadro aí de bipolaridade, pode ser só ansiedade, tá? Preciso te falar algo muito importante. No início do vídeo eu falei, será que uma simples gripe pode ser sintoma de ansiedade? Quando o seu corpo não tá bem, uma das coisas que acontece é a imunidade cair, tá? Isso é muito comum em vários sintomas de problemas emocionais, a imunidade da pessoa cair. A pessoa ter crise de tosse e nariz escorrendo. Isso pode ser sim, tá? Sintomas emocionais, é o seu corpo te avisando. Então, não descarta isso não. E me segue aqui nesse canal, tá? Se você gostou, me segue nesse canal, compartilha esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Bom, no demais, falei muito rápido, tá? Foi o vídeo mesmo, mas era para não durar tanto e ser cansativo. No demais, se você tiver com sintomas de crise de ansiedade, evita a cafeína, tá bom? Evita a cafeína. Eu vou tentar fazer um vídeo se eu ver que vocês se interessaram, que tô ajudando vocês em alguma coisa. Evite cafeína. Refrigerante com cola, porque tem ali um pouco de cafeína. Chá preto. Tudo que acelere o seu coração. Energético, nem pensar. Tudo isso vai amplificar os sintomas, tá? Procure fazer exercícios de respiração, meditação guiada tem no meu canal, tem no YouTube, e se você quiser uma específica para ansiedade, me pede que eu faço com todo prazer. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo. Eu quero muito segurar na tua mão, te ajudar. Olha, dá para ficar bem, dá para melhorar, dá para ter a vida reconectada novamente, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.